O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia sua caravana no Paraná hoje. Em Francisco Beltrão. Ontem mesmo, lá na cidade, já teve uma pequena confusão entre grupos de apoio ao ex-presidente Lula e as pessoas contrárias à vinda do réu condenado em segunda instância ao estado do Paraná. Luiz Inácio Lula da Silva promete um ato público no calçadão central de Francisco Beltrão por volta de meio-dia. Mas não tem sido fácil a agenda de Lula no sul do Brasil. Ovo é o de menos. Santa Catarina, então, o bicho pegou. Vamos atualizar a situação do protesto da região sul contra o ex-presidente Lula. Marque. A maior confusão, Nenê, foi no sábado. Primeiro, o ex-presidente esteve em Florianópolis, depois seguiu para Chapecó, em Santa Catarina. Lá, grupos pró e contra Lula se enfrentaram. Ovos, pedras e rojões foram usados. Manifestantes anti-PT chegaram a cercar a cidade. A caravana teve então que entrar por um acesso alternativo. Circulou inclusive um vídeo pela internet mostrando os moradores de Chapecó, todo mundo com a camiseta do Chapecó, inclusive, do time da cidade, dizendo que Lula não poderia entrar na cidade e ele teve que dar uma volta e entrar por outro acesso. Durante o discurso, Lula disse, abre aspas, a gente vai dar a porrada se não respeitarem a gente. Não queremos briga, mas nós não fugimos dela. Aprendam, fascistas, a fazer democracia. Aprendam a convivência democrática e a diversidade, porque senão o ódio vai prevalecer, fecha aspas. Quem dividiu o país entre nós e eles foi Lula. Quem alimentou uma divisão ideológica do Brasil foi o PT. E não há desrespeito maior ao regime democrático do que você meter a mão no jarro, roubar dinheiro público. Porque é bom a gente lembrar que a corrupção do PT, ela serviu para enriquecer os seus membros. Serviu sim para se lambuzar no dinheiro da corrupção. Mas o real e verdadeiro motivo da corrupção petista foi fazer caixa para um projeto de perpetuação no poder. Isso é uma afronta central às democracias, ao regime das liberdades. Você roubar dinheiro público pelo caminho da corrupção, para que você tenha dinheiro bastante para fazer o jogo sujo eleitoral e se eleger, e depois se reeleger, e depois eleger o seu poste, e assim sucessivamente. O ex-presidente Lula não tem moral. O ex-presidente Lula não tem condições. O ex-presidente Lula não tem qualquer credibilidade a falar em afronta democrática. Se há alguém que contribui para a fragilização da democracia brasileira, esta pessoa se chama Lula. E os seus asseclas. A começar pela presidente nacional do PT, a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Então, eu nem acho engraçado, eu acho lamentável. Eu acho podre esse tipo de fala do Lula. Eu vi uma outra no Twitter, Mark, o Lula dizendo que os jovens de Chapecó deveriam, na verdade, se ajoelhar e beijar os pés dele, Lula, pelo presidente que foi. Exatamente. Então, é brincadeira. Vamos adiante. Na noite de ontem, Denê, a senadora Gleice Hoffmann usou o palanque para atacar o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que, lembrando aos ouvintes, hoje julga o recurso de Lula. Vamos acompanhar. Lula também é vítima de uma perseguição sem igual nesse país. Foi condenado por um tribunal de exceção no Rio Grande do Sul. Um tribunal que o condenou a uma pena de 12 anos e 1 mês. E sabe por que 1 mês a mais, gente? Porque esse 1 mês impediu de prescrever a sua pena. Porque se fosse condenado a 12 anos, não teria que cumprir pena. Mas o pior não é isso, é que Lula foi condenado sendo inocente. Foi acusado de dar benefício a uma empresa e, em troca disso, ter ganho um apartamento. Não provaram nem o benefício que ele deu à empresa e nem provaram que o apartamento é dele, porque o apartamento não é. E mesmo assim o condenaram. Sabe por que condenaram Lula? Condenaram Lula porque queriam tirá-lo do jogo eleitoral. Gente do céu. Alguém tem uma corda? A corda a gente laça assim, puxa a senadora Gleice da Lua, porque tá no mundo da Lua.
e puxa para a terra. Não é possível. Primeiro, isso é um desrespeito frontal à democracia. Esta fala é um ataque no peito do regime democrático, no momento em que desrespeita o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como um tribunal de exceção. Esse mesmo TRF condenou o Eduardo Cunha, só para citar um, que é um dos inimigos mortais do PT, o mesmo tribunal, e condenou outras dezenas de pessoas na Lava Jato. Lula é só mais um. Lula é um criminoso comum que arrumou um salvo-conduto no Supremo Tribunal Federal para que não fosse preso. Quem trabalha hoje na exceção à regra é o STF, não é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente Lula teve contra si um juízo de exceção que não provou nada. Como não provou nada? O processo, ele tem tanta prova, mas tanta prova, que ele é desse tamanhão assim, ó. O processo. Então a gente vive um momento da história do Brasil que é muito delicado. Porque nós temos gente que rouba dinheiro público, dizendo que aquele que é o mocinho que prende quem rouba dinheiro público é que está errado. E o ladrão do dinheiro público é o herói do povo brasileiro. A gente chegou ao ponto de inverter, não nós, eu e você aí do outro lado, mas há um pedaço da sociedade brasileira que inverteu o papel. Trata o bandido de herói e a polícia, a justiça e o Ministério Público de bandidos. É triste a história. Daí o PT tenta fazer uma caravana pelo sul do Brasil, leva ovo até por dentro dos olhos. No Paraná não será diferente. As informações que nós temos e que chegam lá da região oeste do estado é do mesmo jeito. Então, ao ouvir a fala da senadora Gleice Hoffmann, vou dizer o que já disse. Alguém traz para a terra, porque está voando. Só para relembrar, Daniel, então, Lula chega hoje ao Paraná. O primeiro ato do ex-presidente será às 10 da manhã em Francisco Beltrão. Na sequência da viagem, ele passa por Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Laranjeira do Sul e, por último, aqui em Curitiba, quando deve fazer um ato na quarta-feira, às 5 horas da tarde, na Praça Santos Andrade. O ex-presidente e o PT esperam receber 5.000 pessoas aqui na capital dos paranaenses. Que é a mesma coisa do que 20 pessoas em Francisco Beltrão. 5.000 pessoas em Curitiba, ninguém. 5.000 pessoas numa cidade de 1.800.000 pessoas, 5.000 pessoas é o quê? É uma Kombi. 5.000 pessoas é 1/4 da Vila Capanema. Imagina um jogo do Paraná. 5.000 pessoas é atrás do gol da Arena da Baixada. O resto é espaço vazio. 5.000 pessoas em Curitiba, Esse é o tamanho do apoio que o PT consegue angariar hoje na região sul do Brasil. Um fiasco, mas um fiasco absoluto, a Caravana do Sul no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, os Catarina reagiram firme. E aqui no Paraná não será diferente. 7h15. E os ouvintes, hein, Marcos Souza? Denê, estão participando aqui já desde bem cedinho. O Dene de Curitiba faz uma pergunta interessante. Ele diz, por que o Lula consegue já fazer campanha se ainda é proibido? Porque ele não está fazendo campanha, ele está fazendo uma caravana. Entendeu? E outra coisa, o Lula, aí a gente entra numa situação um pouco delicada, porque ele não pode fazer campanha, porque ele não é candidato. Ele se diz candidato, mas a lei da ficha limpa não autoriza que réus condenados por órgãos colegiados, como é o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, possam disputar a eleição. Lula tentará uma manobra nos tribunais em Brasília para se fazer candidato. Mas na lei, a lei de iniciativa popular, denominada Lei da Ficha Limpa, não permite que gente suja e desonesta dispute a eleição. Portanto, a lei pega o Lula. A lei pega a sujeira e diz, você não, e joga para fora. Então Lula não é candidato. Essa caravana aí é para vender a sua
a sua aura de Messias. E no Sul não foi. Não deu pro Lula na região sul do Brasil. O que mais, Mark? Tem um ouvinte final telefone 3890, não colocou o nome aqui, mas diz que, na opinião dele, o Lula é o Robin Hood do Brasil. Ele rouba dos pobres para dar aos ricos. É o Robin Hood. Ao contrário. O Robin Hood é ao contrário. O que mais, Mark? Também tem o pessoal aqui revoltado, você falou do Paraná, Daniel. A Patrícia Borges Barreto, dizendo que ela escuta todos os dias o jornal, mas você fica falando mal do Paraná. Eu? Do Paraná Clube? Acho que você falou da torcida e tal. Não, eu tô dizendo que dá 1/4 do tamanho da Vila Capanema. A Vila Capanema não cabe ali 20 mil na vila? isso. Cabe, né? Não dá 20 mil na Vila Capanema? Eu tô dizendo que não deu 1/4 da Vila Capanema. Não tô falando mal do Paraná. Ontem não deu pro Paraná, hein? Não deu. Não deu. O Paraná ficou ontem. Na Taça Caio Júnior. E aí não vai... Perdemos pênaltis pro Londrina. E aí não vai disputar a final do Paranaense, né? Porque o Coxa já está na final. O Coxa já está na final. Aguardando agora o seu adversário. Isso. Muito bem. O Coxa tá ruim, hein? O Paraná até que tá melhorzinho. 7h17. Tem mais alguma coisa aí, Marcos Souza? Tem mais ouvintes aqui, muita gente pela live do Facebook. O ouvinte aqui, a Jaque Rotava, dizendo: chega de reclamar da segunda-feira, os dias chuvosos do vizinho que se escuta som alto. Enfim, ela tá dizendo que é pra aproveitar a vida, que hoje é segunda, e não pode ficar de mau humor, Daniel. É isso aí. É chato esse tipo de gente. Que reclama de segunda-feira. Dá preguiça desse tipo de gente. Ela tá respondendo outros ouvintes aqui na live. Os ouvintes na live têm um universo próprio deles. Eles conversam entre eles, eles se cutucam e tal. E a Jaque Por tá isso que é respondendo legal outros assistir ouvintes. a gente na live. Assista a gente aí no Rick Mais PR, no Facebook e no facebook.com/jovempan. É legal. Tá bom, mas nos ouça no rádio. Também. É importante. Tem vários ouvintes aqui, Denia, pedindo para você comentar sobre o seriado O Mecanismo, lançado pela Netflix nesta semana passada, e que a Dilma aí fez críticas públicas dizendo que ele espalha fake news. O Padilha é o cineasta responsável pelo seriado O Mecanismo, que está na Netflix. Ele é uma produção da Netflix. E o Mecanismo, ele é inspirado no livro do jornalista Vladimir Neto, que conta a história dos bastidores da Lava Jato. Eu vou repetir. Ele é inspirado. Ele é uma obra de ficção que relata o mundo sujo da corrupção no Brasil. Eu ainda não assisti o Mecanismo. Vou atrás de ver. Mas o que eu sei, eu já sei o que eu vou encontrar. Uma obra de ficção policial, com movimento, com sirene, com prisão, com falas de efeito, com personagens muito bem construídos quanto à sua dramaticidade. Porque nós estamos diante de uma obra cinematográfica. Se a Lava Jato fosse ser mostrada como ela é, teria que se mostrar delegado da Polícia Federal 20 horas por dia lendo papel. Isso não daria certo. Se fosse mostrar o juiz federal Sérgio Moro, ia ter que mostrar o Moro atrás de pilhas e pilhas de documentos, de 2 telas de computador, uma virada assim e uma virada assim, e um monte de vídeo das oitivas, das testemunhas, ficar dando play e parando para ouvir, para relembrar o que a pessoa falou. Isso não ia dar audiência. Então você vai reproduzir um livro na linguagem cinematográfica. Então você está diante de uma obra de ficção. Aquilo ali não é um telejornal. Tem questões que são verdadeiras, que dão o tempero de uma obra ficcional. Mas precisa explicar isso para a senhora ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que acha que cinema é verdade. Aí tem fake news. Eu vou falar o que da Dilma? Mas me disse precisa. Mas o pior é isso. No Twitter, ontem e hoje, eu vi que vários petistas assim estão cancelando a sua assinatura com a Netflix porque estão incomodados com a obra de ficção lá do Padilha. E que tem como ator central aquele garoto que não é mais nem garoto, mas que é um dos grandes nomes do cinema brasileiro, Selton Mello. Então, deve ser muito bacana, porque o Padilha, entre outros, fez A Tropa de Elite, por exemplo, que é um baita filme, um dos melhores filmes brasileiros.
e aí produziu essa série aí que já está sendo veiculada no Netflix. E aí um monte de gente cancelando a assinatura, os petistas que acreditam na Dilma. Vai acabar a Netflix, hein? Nossa! Vai dar uma baixa tão grande, vai acabar a Netflix. Assista sua série enquanto há tempo. É isso aí. Corra enquanto há tempo. Volte com o seu carro pra casa. Assista que vai fechar a Netflix. Depois desse golpe aí, ó, com certeza vai acabar. Não vai ter golpe! Vai acabar a Netflix. Meu vai falir, Deus. hein? Olha o nível do debate político nacional. A que ponto a senhora ex-presidente Dilma alcançou de dizer que uma série ficcional faz ficção. Nossa, Dilma, que espetáculo. Daniel, vamos aproveitar aqui, nós falamos dos artistas, vamos soltar aí um trechinho. Tem uma sonora aí sobre os artistas que apoiam o Lula, Daniel. Eles lançaram um vídeo na internet aí, dizendo que tem que ter a liberdade do Lula. Vamos acompanhar. Tomem o seu Dramin. Ministra Carmen Lúcia, resista. Não permita que réu algum seja preso. Antes de esgotados todos os recursos em todas as instâncias. Faça valer a Constituição. É isso que o Brasil espera da senhora. Quem falou aí é o Osmar Prado, artista da TV Globo, a Beth Mendes, também artista da TV Globo, a Tássia Camargo e a Cristina Pereira, todos artistas da Globo. Só para lembrar o ouvinte, o Osmar Prado, acho que todo mundo conhece, né? Fez várias novelas na TV. Essa Beth Mendes também fez aí algumas personagens importantes, como a Dona Florinda, Florzinha na novela Gabriela. Nossa. A Tássia Camargo também fez vários papéis aí. Só o alto escalão. A Padroeira, enfim. A Cristina Pereira fez várias novelas também, Pega a Pega. Eu não conhecia nenhuma. A produtora aqui colocou os artistas, né, no roteiro para saber. Mas enfim, diz que são famosos. Nosso amigo Paulo me manda uma mensagem aqui dizendo que assistiu lá e de que a série é até meio boba, mas é um bom entretenimento. Na opinião dele, o Padilha foi bem bonzinho com o PT e ele disse que a ex-presidente Dilma está nervosinha porque no seriado o nome escolhido é Janete. E Janete é o nome que Dilma usava depois que saiu da presidência da República para atender o telefone em casa. Então ela tá bravinha com o nome Janete. Colocaram Janete? É, Janete. Cara, sério isso? Então, tem um monte de gente. Sabe que tem um crítico de cinema, agora eu esqueci o nome dele. Se o ouvinte lembrar, manda pra cá no WhatsApp ou na live do Face. Tem um crítico de cinema que ele é o queridinho do PT e da turma da esquerda no Brasil. E esse crítico de cinema é que puxou a lista das pessoas para deixar de assinar a Netflix. Não consigo lembrar o nome dele. Mas ele é um chato. E aí, como todo chato, ele cria esse tipo de movimento aí que 8, 10, 12 pessoas seguem. Então é o que tem para hoje, pro café da manhã. A ex-presidente Dilma reclamando que uma obra de ficção faz ficção. É uma senhora de baixa capacidade cognitiva, certamente. A Dilma é acostumada a ter vários nomes, né? Ela também chamava Wanda. Wanda? Na época de terrorista dela, ela participava de grupos terroristas, justamente isso é história. Ela participou de um grupo terrorista e usava o codinome Wanda. Wanda. O Dr. Christian Sobania, a quem eu agradeço muito, me manda aqui que o nome do cineasta é o Pablo Vilaça. É ele mesmo. É um crítico de cinema, na verdade, que faz um certo sucesso aí nas redes sociais. Todo mundo gosta de ler o que ele escreve sobre os filmes. E ele é petista até o último fio do cabelo. E ele que puxou a lista aí para deixar de assinar a Netflix, porque veja, imagine uma obra de ficção faz ficção. Faz fake. Porque não é um telejornal. Eu estou horrorizado com a compreensão dessa gente. De que a obra de ficção faz ficção e que não é tudo verdade, assim, que tem fantasia. Né? Pobre Brasil. Antes de chamar o break, rapidinho aqui, tem vários ouvintes comentando uma notícia que nem eu sabia. Fiquei sabendo que os ouvintes trouxeram, confirmei aqui agora. O senador Roberto Requião vai receber na fila do gargarejo ali o Lula em Foz do Iguaçu e já está coordenando o ato pró-Lula aqui em Curitiba na quarta-feira. Parabéns, é isso mesmo que eu espero do ex-senador Roberto Requião. Presença ao lado do Lula, as duas mãos puxando, com as duas, o saco, puxando o saco do seu herói
o herói Lula. Requião e Lula são muito parecidos. Muito parecidos. Os dois têm pouco apreço à liberdade de imprensa. Os dois não toleram bem a divergência. Os dois não respeitam a democracia. Os dois se julgam grandes governantes. E os dois têm contas a prestar com o Poder Judiciário. Os dois. Eles se parecem bastante. E aí por isso que andam tão próximos. Então, a mim, não surpreende que o senador Roberto Requião seja o grande organizador do ato de recebimento de Lula nessa caravana pelo estado do Paraná. Requião, ele é vermelho, como os petistas são. O Requião no PMDB, ele tem muito pouco a ver com o PMDB, ele tem mais a ver com o PT, o jeito do PT. Só que o PMDB do Paraná, ele é um braço também do PT, porque ele muitas vezes se presta a isso. E muitas vezes o Requião, por esperto que é, usa do PT para puxar apoio a si próprio. PT e o Requião funcionam juntos, eles são interligados. PT e Requião são a mesma coisa, só que em legendas diferentes. É por isso que o PT e os seus amigos, e Requião e os seus amigos, constroem a base de apoio para a vinda de Lula ao Paraná. 7h31 da manhã, 7h31, não perca a sua hora. Vamos juntos até às 8 para passar a limpo os fatos do momento. Hoje, a primeira das ações do ex-presidente Lula no estado do Paraná, na caravana, lá na região oeste. E na quarta-feira ele estará em Curitiba para um ato no fim da tarde na Praça Santos Andrade, na frente do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Há também a polêmica do momento, polêmica de internet e que toma conta do noticiário, que é esse caso do O Mecanismo, que é a série nova da Netflix, que retrata o mundo sujo da corrupção no Brasil e em que a ex-presidente Dilma Rousseff ficou furiosa ao ser retratada como Janete na obra. E aí a ex-presidente Dilma e o cineasta petista, crítico de cinema, Pablo Vilaça, estão puxando o couro para vamos deixar de assinar a Netflix. Aí o Terribas já disse que hoje não é dia de trabalhar, né, Terribas? Pois é, corra, volte pra casa, assista enquanto há tempo, porque daqui a pouco vai acabar o Netflix aí, graças ao pessoal aí, entendeu? A turma tá querendo dar debandada aí, vai acabar. Olha só, a Joana, aqui de Curitiba, que não é a Janete, é a Joana, nossa ouvinte, diz que acharia estranho a Dilma ter entendido o filme. O seriado, no caso, não é? Ai, Jesus amado, né? Presidiu o Brasil por um mandato inteiro e não terminou o outro porque caiu com o impeachment. Terribas, na verdade, você é uma pessoa horrível. Eu? É. Ah, mentira. É, Terribas, você é uma pessoa horrível, Terribas. Você fica fazendo ironia com a Netflix. Deixa de fora disso. Você tem pitadas de psicopatia. Ai. O Supremo Tribunal Federal volta a se encontrar para decidir o caso Lula no longínquo 4 de abril. Hoje, 26 ou 27? 26, né? 26. 26 de março. Até lá, o Supremo não volta a discutir. Esse foi o ponto central, que me parece, de toda a barbaridade que o Supremo Tribunal Federal fez na semana passada. Depois de perder um tempão discutindo o que era óbvio para os ministros, eles decidiram adiar o julgamento do ex-presidente Lula, conceder na prática os efeitos do habeas corpus preventivo e diz que voltaria a discutir esse assunto depois de que passasse o período em que não haverá reunião marcada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha o tamanho da barbaridade. Você já pensou, você aí no seu trabalho? Você que está indo trabalhar, ou já chegou ao seu trabalho, separar sua atividade e voltar em 4 de abril? É brincadeira o que fez o Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Suprema Corte tratam o povo brasileiro como palhaços. Nós somos os palhaços no picadeiro montado pelo Supremo Tribunal Federal. Decida, STF. Seja para conceder o habeas corpus, seja para negar o habeas corpus.
Decida, Supremo. Decida para julgar as ações declaratórias de constitucionalidade e que seja para mudar a jurisprudência do Supremo. Mas decida, STF. O que o Supremo fez é um tapa na cara de todo mundo que trabalha honestamente nesse país. Olha aqui, ó. Olha aqui. O meu querido amigo Horácio Monteschi, o professor de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional, ele fez uma figura de linguagem para definir o que o Supremo fez, como que o Supremo se comportou. Naquele momento em que estava discutindo a preliminar, era a famosa catimba no futebol. Sabe quando você fica catimbando? Tipo argentino. Acabou o jogo. Nossa, aí tem que jogar a próxima partida. Em vez de jogar a partida na sequência ou no dia seguinte, não, empurrou para abril. E o pior foi a justificativa da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, no microfone da Jovem Pan, em São Paulo. Não, isso era para resguardar a integridade física dos ministros que estavam muito cansados. Cansado fica quem bate laje da manhã à noite. Cansado fica quem tem que trabalhar o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde. E trabalhar, e chegar em casa, e não tem ninguém para fazer nada, não tem apartamento funcional, não. E não tem auxílio moradia de 4.300. E tem que limpar a casa, e tem que cuidar das crianças, e tem que ajudar o filho a fazer lição, e tem que fazer comida, e tem que produzir, fazer para a vida. E os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, não bastasse a decisão exótica, ainda não trabalham. Empurraram para 4 de abril. Uma decisão que eles mesmos chamaram de urgente. A pauta feita pela presidente Carmen Lúcia, a pauta de pautar isso era pela urgência da decisão. Quão urgente é a decisão? Era justamente para correr, porque hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre vai negar os embargos de declaração do presidente Lula. É por isso. Correu para, na verdade, conceder um efeito, que é o efeito do habeas preventivo, sem precisar julgar o habeas preventivo. Supremo Tribunal Federal da vergonha em que nós somos chamados e feitos de palhaços no picadeiro brasileiro. É isso. O resto, não fale assim da nossa Suprema Corte. A troco de quê que eu vou elogiar o Supremo Tribunal Federal se o Supremo se comporta dessa maneira? A troco de quê? Se ele nos envergonha todos os dias. 7h37. O TRF, tudo certo para o julgamento hoje. Não teve nenhum adiamento, né, Mark? Não, 13h começa o julgamento. O relator Pedro Gebran Neto vai ler o relatório. A expectativa é que ele recuse integralmente os embargos opostos, na verdade, pelo defesa de Lula, e que os 2 outros desembargadores da turma o sigam. É isso aí. 7h38. Denê, tem ouvinte brabo aqui contigo. Tem. Essa eu faço questão de ler, porque aquelas cutucadas que você gosta de responder também. Boa. É o Guilherme Soares aqui pela live. Ele chama aqui, tem que enumerar, tá? Tendencioso, elitista, sem compromisso com a informação e o mais grave de tudo, ignorantes. Não sabem discutir com seriedade e imparcialidade. Jornalismo não é isso. Diz o ouvinte aqui. Não, o jornalismo, na opinião do ouvinte, é o Gramna, em Cuba. Jornalismo, na opinião do ouvinte, é desde que elogia o PT. Isso para ele é jornalismo. Isso daí, meu irmão, é secos e molhados, é o que você quer, é propaganda. E aqui não vai ter propaganda. Olha aqui, ó, você quer tapar o sol com a peneira? Tem um réu em 2º grau que estava às portas de ser preso e o Supremo Tribunal fez o serviço para tirá-lo da cadeia, sem julgar o mérito do habeas corpus. Quer palminha pro STF? Quer palminhas para um Supremo Tribunal Federal que empurra a decisão para 2 semanas depois, porque não enfrenta a pauta que ele mesmo deu? Porque não havia um clamor popular pelo julgamento do habeas corpus do Lula. Conversei com o professor Adriano Bretas, Marcos Souza. Ouça essa. O professor Adriano Bretas é o advogado de Antônio Palocci. Sim. Há 11 meses, o Adriano Bretas aguarda o julgamento do habeas corpus de Antônio Palocci, que está preso. Preso. A análise do habeas corpus
do ex-ministro Antônio Palocci aguarda para ser julgado no Supremo Tribunal Federal há 11 meses e ele está preso. O habeas corpus do ex-presidente Lula foi julgado numa velocidade da luz e ele está solto. Ah, isso não é jornalismo. Jornalismo é falar bem do PT. Entendi a lógica do nosso ouvinte. Denê, Tá isso que tudo você bem. falou é muito importante para o ouvinte ter uma noção. Na justiça, como é que funciona? Quando o réu tá preso, tem um carimbo vermelho grandão na capa assim. Urgente, réu preso. Não é assim que funciona? Claro que é. E tá 11 meses parado. Daí o cara que tá solto, convoca a sessão extraordinária para decidir metade só. A outra metade fica para quando der para julgar. O ex-presidente Lula já teve esse habeas corpus analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. É bom que a gente lembre disso. Ele perdeu por 5-0 no Superior Tribunal de Justiça. E aí foi pro STF decidir. O STF decidiu? Não. O STF catimbou. Empurrou a decisão para 4 de abril, mas, ao empurrar para 4 de abril, concedeu, na prática, os efeitos do habeas corpus preventivo ao réu Lula. Por isso que o Lula não corre nenhum risco de ser preso. E é por isso que já começaram a pipocar petições no Poder Judiciário. Teve um promotor de justiça que pediu que seja aplicada a mesma regra de Lula a outros réus. E esse promotor chamou de princípio Lula. O Lula inovando com a ajuda do Supremo Tribunal Federal na jurisprudência e na hermenêutica brasileira. Parabéns ao Lula. Tá aí algo de positivo. Construir uma nova regra. Quando a justiça é lenta e não decide, você não pode punir a parte. Se isso virar regra, entendeu? A decisão da justiça foi o seguinte: ó, eu não posso punir o Lula porque eu, Supremo, não julgo as coisas, então eu vou conceder aqui o efeito. Então então teria que conceder o mesmo efeito a todos aqueles que são vítimas de uma justiça que não decide. Né? Então, 7h42. Ouvintes, Mark. Denê, os ouvintes aqui ficaram muito curiosos com a série. Tem o Eduardo Azevedo dizendo que vai assinar o Netflix só pra assistir a Não, série. mas tem que assinar hoje. E que ele ficou curioso com a Janete. Não, mas ele tem quer que- saber a história da Janete. Tem que assinar hoje, porque vai fechar a Netflix. E aí tem o outro lado também. As pessoas. E aí, mas no Twitter é muito engraçado. Porque as pessoas tiram foto daí do cancelamento da assinatura e postam lá no seu Twitter pra mostrar de que não vão aceitar essa Netflix. Ah, eles tiram foto ainda? Tiram. Ah, meu Deus. Netflix golpista! É golpe! Se da for Netflix. assinar, assina hoje, corre que ainda tá no ar. Gente amada, né? Olha o que virou. 7h43. Mark, vamos falar da notícia que eu anunciei no bloco passado. O governador do Paraná, Beto Richa, fala hoje com a imprensa e vai anunciar que renunciará ao cargo para disputar o Senado. É isso, né? Exatamente. Richa convocou para hoje, às 11 horas da manhã, uma reunião com todos os integrantes do primeiro escalão do governo. O encontro com os secretários e dirigentes de autarquias estatais vai acontecer no Gabinete de Gestão e Informação, no Palácio Iguaçu. Depois da reunião, Beto vai falar com os jornalistas em entrevista coletiva. O último dia para os governadores, presidente da República e prefeitos deixarem os mandatos, se quiserem disputar a eleição, fica para outro cargo, não é? É 7 de abril. Em agosto, mais especificamente no dia 15, acaba o prazo para que os partidos registrem os candidatos no Tribunal Superior Eleitoral. No dia seguinte, começa a propaganda eleitoral. O primeiro e segundo turno das eleições acontecem, respectivamente, nos dias 7 e 28 de outubro. Então, o governador Beto Richa anuncia hoje formalmente, diante de sua equipe, que renunciará ao mandato. No lugar dele, quem assume é Cida Borghetti. A renúncia está programada para o dia 6 de abril. Dia 6 de abril é a renúncia de Beto Richa. Assina lá a renúncia. Aí, a partir do dia 6, Cida Borghetti passa a ser a governadora do estado do Paraná. E Beto Richa disputará uma das duas cadeiras ao Senado da República. Então, hoje acontece o anúncio para a equipe. E no dia 6, a renúncia formal do mandato de governador para a disputa ao Senado em outubro de 2018. Com isso, Cida Borghetti, governadora, vai disputar a reeleição no exercício do mandato. Nós
começamos a desenhar o quadro político também para o pleito de 2018. Rick, mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan. Estamos também no Facebook, facebook.com/Jovem Pan, facebook.com/Rick+PR. Acertei, Terribas? Acertou, é isso tá aí. Tá vendo? Hoje o noticiário tá cheio, né? Não esqueçamos que hoje começa a caravana do Lula pelo estado do Paraná. Tem um anúncio do governador Beto Richa, a sua equipe, de que vai renunciar ao mandato em 6 de abril. E outras informações já repassadas por esse jornal. Para você que está ligando o rádio agora, ouça os ouvintes da Jovem Pan com os comentários sempre pertinentes, porque o ouvinte tem prioridade. Daniel, o Paulo Júnior faz uma ironia aqui fina. Ele diz que os petistas vão cancelar, então, as assinaturas da Netflix para não assistir as séries da Marvel. Porque a Marvel é ficção e não condiz com a realidade. Imagina, né? O Homem-Aranha lá, o Wolverine. Imagina o Homem-Aranha. Tem gente que sai teia de aranha do próprio pulso. Nossa! É fake news esse negócio aí. Da lança sair na mão da pessoa. Isso é fake news. Que vergonha. Ei, fala aí, Mark. Não, eu registrar aqui uma participação bacana, final do telefone 3684, dizendo que não tem Jovem Pan em Guarapuava, mas que todo dia ele tá no Facebook ali para acompanhar as notícias aqui, tá ligadinho no Rick Mais Notícias. A gente vai providenciar uma Jovem Pan em Guarapuava. Isso. Falar com vamos o presidente montar Leonardo três Petrelli aqui, hoje. Isso. Que era o Jovem Pan em Guarapuava. Tranquilão. Guarapuava, que é uma grande e pujante cidade da região sul do Paraná. Sensacional, Guarapuava. Guarapuava. Olha só, gente, tem muito ouvinte mandando mensagem para cá, o Mark leu no intervalo, dizendo que nós somos tendenciosos, né? De que esse jornal tem lado. A Luísa Oliveira, só para registrar, ela diz que esses jornalistas não tiveram aula de ética na faculdade, são tendenciosos. Isso, nós temos lado aqui, avisar para a Luísa que de fato ela tem razão. O jornalismo aqui tem lado. É o lado de quem presta. É o lado de quem trabalha, de quem produz riqueza, de quem defende a democracia. É o lado de quem acha e acredita verdadeiramente de que é possível se construir uma república verdadeira no país. A gente não está do lado do bandido, a gente não tem criminoso de estimação, a gente não aplaude decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal. A gente tem lado, sim. O jornalismo aqui tem posição. Eu não acredito, ao contrário dela, e de quem finge parcialidade. O jornalismo parcial. Desconfie de todo aquele que se vende o imparcial. Eu vejo tudo com imparcialidade. Mentira. Não existe imparcialidade. O jornalismo ele tem que ter lado. E nós não temos nenhuma vergonha de ter o nosso. Aqui ninguém apoia o Aécio e ninguém apoia o Lula. É bem fácil. Aqui ninguém tem o Cunha como ídolo. E nem o Lula. E nem o Aécio. Você aí do outro lado, nosso ouvinte que falou de ética. O Aécio é do teu lado? Não, né? O Cunha é do teu lado? Não, né? E o Lula? O Lula é, né? Tá vendo a nossa diferença? A gente não tem bandidinho para carregar no bolso. Então, você tem razão. Nós temos posição. Posição, sim. E posição de quem acredita verdadeiramente de que o país pode ser minimamente melhor. Solução para coisa não tem. Não dá. Não dá. Teria que mudar o sistema. E o sistema não vai mudar. O sistema, como diria o Capitão Nascimento, é parceiro. Não é? E aí, Mark Souza? Mais ouvintes. Tem ouvinte aqui participando. Todo mundo vai assinar Netflix. Quem não tinha Netflix, foi o melhor marketing que a Netflix podia receber, foi essa ação do PT aí de cancelar as assinaturas. O ouvinte aqui tá falando aqui, o Elton, tem medo se o pessoal assistir Avatar, o que vai passar pela cabeça dele? Eu tenho medo que eles reassistam. Ou assistir Chaves, meu, imagina? Não, eu tenho medo que eles vejam Matrix. Não, daí... Se assistirem Matrix, quebrou a casa, né? Se matam, acho. Aí não dá, se assistir Matrix, quebrou a casa. Eles vão procurar pra vender a pílula azul e a vermelha. É azul e vermelha, não lembro que o Neil toma lá. E daí vão achar que é mentira porque não tem a pílula pra vender, né? Veja só que filme fake news. Nossa senhora. Muito bem. Só para passar uma informação aí pra gente não deixar correr, assim, tipo informação de prestação de serviço. Eu conversei aqui na sexta-feira passada
na RIC TV Record, no quadro 8 em ponto do Paraná no Ar, com o presidente do TRE, o desembargador Luiz Oyama. E ele pediu bastante que nós chamássemos a atenção de que a data limite para regularizar o título eleitoral, para ficar em dia, tudo certinho, é 9 de maio. Que depois de 9 de maio já era. E como todo mundo gosta de deixar para a última hora, chega lá, a partir de 5, 6 de maio, dá aquelas filas, vai lá na esquina da Marechal, no TRE. Sai ali da central de atendimento, na João Parolim, e vai até lá a esquina na Marechal. Para que não deixe essa fila chegar desse tamanho, para você do interior do Paraná também, de se der para dar uma passadinha na Justiça Eleitoral e regularizar a situação, quem precisa, né? Regularizar a situação, não votou, ou mudou de endereço, precisa dar trocou de cidade, precisa dar um jeito na sua situação eleitoral, de não deixar para a última hora. 9 de maio é o prazo. 7h55, ouvintes, e vamos embora. Diga lá, Mark. Os ouvintes aqui reclamando, Daniel, que o jornal tem pouco tempo, viu? Eles lançaram aqui na rede social, aqui no Facebook, uma hashtag aqui. 2 horas de jornal. Tô dentro. Vamos, Terribas? Podemos comer 1 hora do teu Rock and Pop ou não? Pode. Outro vai ficar defendendo o teu Rock and Pop. Aqui, ó, pra falar certinho, tem 2 hashtags aqui, ó. A hashtag aumenta tempo do jornal e a hashtag 2 horas Rick mais notícia. Tá bom, eu sou fã das duas. Vamos embora? Não vou irritar o Terribas, senão o Terribas vai soltar a vinheta que eu sou uma pessoa horrível. Você é uma pessoa horrível. Você tem invitado... Solta de novo, Terribas, solta de novo. Põe aí a vinheta. Me deixa Você de veio aqui, fora. você insultou o ministro Mark Souza, você é uma pessoa horrível. Tem que registrar aqui, tem ouvinte reclamando. Hoje é aniversário do Clube Atlético Paranaense, 26 de março. O CAP faz aniversário, fundado em 1924. E o pessoal tá reclamando que a gente não falou disso, que nós somos coxas brancas, enfim. Não, tá registrado aqui, aniversário do Atlético Paranaense. Parabéns ao glorioso, grande, muito bem estruturado Clube Atlético Paranaense. O CAP, o Paranaense, como diria o Mário Celso Petralha, merece muito mais do que o tamanho que tem hoje por conta de sua direção. O Clube Atlético Paranaense é um dos grandes do estado do Paraná no futebol brasileiro. Já que falamos de aniversário, hoje é aniversário da minha querida cidade natal, cidade de Porto Alegre, completa 246 anos neste 26 de março. Um beijo grande a todos os porto-alegrenses que escolheram Curitiba e outras cidades do estado do Paraná para fazerem a sua vida. Porto Alegre mora no meu coração, Porto Alegre que está tão maltratadinha. Porto Alegre herdou mais de 20 anos de política irresponsável e o atual prefeito está se virando lá do jeito que dá para tentar melhorar a situação. Porto Alegre tem um prefeito trabalhador e que está tentando corrigir as cacas que os antecessores fizeram. Porto Alegre que diminuiu demais em importância econômica, política, cultural no país. Porto Alegre está de aniversário. Um abraço, um beijo grande a todos os porto-alegrenses. E a minha cidade do coração, a cidade que eu escolhi e a cidade que me recebeu de braços abertos, também faz aniversário essa semana. A minha Curitiba. Verdade. Sempre que eu penso em Curitiba, eu imagino o Greca falando. As minhas duas cidades fazem aniversário na mesma semana. Porto Alegre hoje e dia 29, a minha Curitiba, a cidade que eu escolhi. A cidade que eu adotei e por ela foi adotado também faz aniversário. Será que tem como trazer pra gente uma fatia daquele bolo do aniversário de Curitiba, Mark? Na quinta-feira, né? Quinta, né? Receberemos de A gente braços podia abertos. falar, com o prefeito, né? Vou ligar pra ele aqui. Pro Greca. Traga um pedaço de bolo pra gente. Tem o bolo aquele que é servido lá na Praça Central. Os ouvintes devem achar que a gente é morto de fome, cara. Que Mas a gente não é come. morto de fome. Sabe aquela criança que fica olhando assim, A gente ó, é uma palavra. Nossa. Em vez de ser morto de fome... É mor de fome. Mor de fome, sabe? É tudo junto. Mor de fome. Com I, inclusive. Mor de... Fome. Fome com I no final. A gente é mor de fome. fome. É isso aí. Mor de fome. Pode trazer uma fatia do bolo.
Vambora? Vambora. Então tá bom, a gente volta amanhã com o nosso jornal às 7 da manhã. Falou, rapaziada. Tchau.